Olha aí, meu amigo, parece que o povo brasileiro não está muito animado com esse negócio de democracia. Sim, o brasileiro acredita que a democracia é o método mais funcional, o melhor que existe em matéria de governo, em matéria de política. Isso não significa, contudo, que o brasileiro esteja satisfeito com esse modelo, principalmente na realidade brasileira. Olha só essa notícia aqui que traz um levantamento do IPESP mostrando que dos brasileiros, 55%, ou seja, mais da metade da população, está insatisfeita ou muito insatisfeita com a atual forma de governo que completou 40 anos recentemente, neste ano de 2025 mesmo. Enfim, é um ano emblemático nesse sentido e mostra como o desgaste do modelo atual é considerável. E vamos lá. Temos vários motivos para compreender por que a coisa segue nesse sentido. O Estado brasileiro é qualquer coisa a não ser sólido, a não ser estável, a não ser garantidor de direitos da população. E essa pesquisa mostra isso muito bem, porque tudo isso foi perguntado. Vamos conversar então sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, esse levantamento foi feito aqui pelo pessoal do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. E, bem, já tem algum tempo que ele foi feito, tá? Foi feito entre novembro e dezembro do ano passado, 3.000 entrevistados, só que os resultados foram divulgados agora. Não é nada que tenha assim uma pressa, que tenha uma exigência de celeridade. Então, realmente dá para compreender por que demorou tanto assim para o estudo ser finalizado de fato. Então também não é nenhuma pesquisa eleitoral, coisa que exige aquela, de fato, uma celeridade para os dados serem apresentados. Enfim, isso aqui foi coordenado pelo Antônio Lavareda, que é um cientista político, e, enfim, foram ouvidos 3.000 brasileiros a esse respeito, e as constatações foram as seguintes. Olha só, o gráfico, o número a respeito dos brasileiros como os brasileiros avaliam a democracia. Então dá uma olhada nisso aqui. A maior parte acredita que a democracia é o melhor tipo de governo, é preferível a qualquer outra forma de governo, 2/3 da população de fato. 12% acreditam que não faz diferença haver um regime democrático ou não democrático, e 15% acreditam que, em algumas circunstâncias, um governo totalitário pode ser preferível. Tendo mais a acreditar que a gente de esquerda respondendo isso aqui, só pode. Governo totalitário é um problema, geralmente, tipicamente, se não todas as vezes. Mas isso aqui é mais ou menos aquilo que Winston Churchill falou em diversas ocasiões, pelo menos foi atribuído a ele em diversas ocasiões essa fala, de que a democracia é o pior dos modelos políticos, com exceção de todos os outros. Ou seja, não é perfeita, tem uma série de fragilidades, mas em comparação com todo o restante, ela é a melhor coisa disponível. Só que, embora a maioria da população brasileira esteja satisfeita, aliás, prefira a democracia do que qualquer outra coisa, a maior parte da população ainda assim está insatisfeita com o andamento da democracia. Veja que 18% dos brasileiros estão muito insatisfeitos com o modelo democrático no Brasil, 37% estão insatisfeitos, somando aqui nós já temos 55%, pois é, sendo que apenas 42% se enquadram no percentual de satisfeito ou muito satisfeito. Ou seja, é basicamente algo já generalizado no Brasil, que nós temos um modelo que carece de mais robustez. É um modelo que tem muitas fragilidades que incomodam as pessoas sem sombra de dúvidas. As pessoas entendem que a democracia é importante, que tem que ter e etc. Mas o que existe hoje no Brasil, na prática, na realidade, realmente deixa as pessoas bastante descontentes. E bem, muitos acreditam, inclusive, que a democracia funciona mal. Olhando os dados aqui,
50% acreditam que a democracia funciona bem ou funciona regular, se você colocar aqui dá 53%. Mas aqueles que questionam o funcionamento prático da democracia no Brasil já somam 45%, sendo que 24%, ou seja, praticamente um quarto da população brasileira, acredita que a democracia funciona muito mal. E bem, tem alguns motivos que mostram isso sem sombra de dúvidas, principalmente a percepção a respeito das liberdades individuais, que é o grande ponto dessa história. A democracia, em tese, deveria ser o motivo que mais preserva liberdades individuais. Por quê? Se você tem um despotismo, uma ditadura, um totalitarismo, você não pode, por exemplo, criticar o governo. Você vai ser punido por isso. A democracia não, ela pressupõe a voz do povo sendo ouvida, inclusive por meio da crítica, por meio da reclamação, do protesto, da manifestação contrária ao poder vigente. Aliás, a democracia tipicamente se instaura ou instala, né, dessa forma. Ou seja, por meio do protesto, por meio do questionamento de um regime anterior vigente. O atual modelo brasileiro, que começou lá em 85, nasceu do questionamento da ditadura militar. Então, pressupõe-se que haja uma proteção maior das liberdades, dos direitos fundamentais dos indivíduos, da democracia. Mas no Brasil a coisa não funciona bem assim. Veja, por exemplo, que as pessoas acreditam que algumas liberdades ou várias liberdades são pouco ou não são garantidas de maneira geral. Isso aqui se refere à liberdade de religião, liberdade de escolha do ofício, de educar os filhos conforme valores e crenças. Então, mais ou menos aqui, um terço da população desconfia dessas liberdades. Agora, quando você entra no terreno da política, no terreno da exposição de ideias, a coisa fica mais meio a meio, as opiniões são mais aproximadas, porque o percentual está acima de 40% dos que acreditam que não há defesa real da liberdade de expressão aqui no Brasil, nem de participação política. Ou seja, se você se manifestar nesse sentido, você pode ser perseguido pelo Estado democrático de direito. Pois é, e convenhamos, essa percepção aqui é bastante realista. Eu diria até que é surpreendente, porque mais da metade da população acredita que tem liberdade de expressão no Brasil e não tem. Esse pessoal é cego, esse pessoal não enxerga. Tipicamente o povo não consegue compreender bem algumas coisas, alguns conceitos, entender o conceito abstrato de liberdade de expressão, por exemplo, o que ele tem em relação, por exemplo, à censura de redes sociais de algumas pessoas específicas. Muita gente não consegue fazer essa correlação. Só que os números demonstram que cada vez mais o brasileiro começa a ter clareza nesse sentido. Falta ainda essa compreensão para que esse percentual aumente. Não, eu não acho que eu posso chegar aqui e falar o que eu quero no canal sem ser punido de alguma forma, sem isso me dar problema. Não temos liberdade de expressão no Brasil. Essa é a verdade. Participação política? Não. Se você se aliar a determinados grupos políticos, você é extremista. Você é um extremista de direita, claro, só existe extrema direita no Brasil. Então veja que a percepção popular é bastante razoável, eu diria até bastante correta de fato, e a realidade é que, falando da democracia, desse modelo e tudo mais, eu sou libertário, acredito que o Estado não deveria existir. Mas, havendo um Estado, havendo um governo, é importante que ele tenha limitações. E o modelo republicano, em tese, traria esse tipo de vantagem. No Brasil não funciona assim. Vários órgãos, aí o presidente da República tem muito poder, agora a gente vê que o STF tem um poder absurdo. Enfim, não é assim que a coisa deveria funcionar. Há fragilidades dentro do sistema. Infelizmente, nós não temos segurança alguma para questionar esse modelo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.